Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos à live. Assim, vou começar assim dizendo que as pessoas que vão aparecendo, eu vou deixar assim um ritmo mais tranquilo, vou dar um tempo para a galera chegar. Enquanto isso eu vou configurando aqui algumas coisas ao vivo que eu ainda preciso, e assim que tiver tudo certo, aí eu já inicio com o conteúdo. Hoje a gente vai estar falando sobre 6 frases, assim, 6 frases úteis, muito úteis para a vida, assim, no inglês que a gente pode utilizar e de forma geral. Seja, assim, eu vou explicar a situação específica ideal para estar usando. Então, assim, fica com a gente e eu vou dar só uns minutinhos para a galera chegar. Perfeito? Sim, hoje vai ser uma coisa mais, bem acelerada, né, no sentido de um conteúdo mais rápido para assim, a galera que estava interessada vai acabar chegando. Talvez chegue mais para o final, mas aí, consequentemente, em algum outro momento eu vou estar, assim, disponibilizando. Então, aí eles vão ver em algum momento. Beleza. Hoje eu vou estar falando sobre 6 frases, como eu comentei no começo, 6 frases que vão ser úteis para a sua vida de forma geral. E eu vou estar explicando, né, assim, formas de você estar utilizando, vou explicar todo o contexto e assim, e também explicando até dicas de pronúncia nesse meio tempo, ok? Então é isso. Então a primeira de todas que eu vou estar trazendo é uma forma de você, assim, no dia a dia, por exemplo, perguntar como as coisas estão indo. Literalmente é isso. Por exemplo, você está numa situação informal com seu amigo, aí você está andando, está na rua, e vocês estão conversando, e você quer dar sequência na conversa. Às vezes você não sabe, assim, desenvolver muito bem, você, assim, fica travado, às vezes no how are you, que é o básico do básico, você perguntando como você está. E, assim, eu acho que o next step, né, que é o próximo passo, para você perguntar para uma pessoa como ela está, como as coisas estão indo, é você utilizar a estrutura how is it going. Eu queria estar escrevendo aqui hoje, mas só que hoje eu vou estar um pouquinho mais travado, porque não consegui configurar de uma forma que fique assim claro para vocês. Da última vez até eu consegui escrever e tal, mas eu não gostei do modelo. Estou estudando um pouquinho mais sobre formas mais assim, interessantes de estar trazendo essa forma escrita assim ao vivo, que fica muito bacana, né, na minha opinião. Beleza. Então, voltando, contextualizando, a gente vai imaginar que a gente está numa situação com uma pessoa assim que fala que o idioma, né, o inglês, e a gente quer dar continuidade na conversa, quer seguir seguir com a conversa. Então a gente, em vez de falar aquele famoso how are you, a gente pode pular a etapa falando how is it going, que é tipo como está indo, que se a gente for traduzir também pode ser como vai, ou como como as coisas estão indo também é uma forma possível de tradução. Eu vou botar aqui um vídeo para que vocês consigam entender, mas só que tem uma coisa que é muito assim sacana, né? Que eu explicando para você, por exemplo, fica how is it going. Mas só que você não vai escutar dessa forma. Eu vou tocar aqui para você ver e você vai ver como é a pronúncia assim traiçoeira. Fica atento, ó. Hi. Hi. How's it going? E aí, conseguiu pegar? Cara, é assim absurdo. Tipo assim, a forma que eles falam. É porque são nativos. Da mesma forma que a gente também fala assim de uma forma muito mais acelerada, eles também falam assim. Até porque existe uma coisa que é chamada de linking sound. Link sound é o som, né, que conecta. Por exemplo, a gente vai falar o som das palavras, elas estão interligados. Não vai sair exatamente igual eu falei, né? How is it going? Mas antes da gente dar a dica de pronúncia, eu vou comentar o que significa cada coisa, destrinchando um pedacinho por pedacinho para que você consiga entender o contexto. Então a gente já sabe que na tradução, né, vai ser tipo como as coisas estão indo ou como vai. Então você vai destrinchando. How é a estrutura de pergunta. Uma das formas de pergunta, por exemplo, a gente tem why, what, where, when, e o how é uma das formas de você fazer perguntas. E ele é, por exemplo, o how no sentido de como. Como. E assim, você também pode usar, por exemplo, quanto custa alguma coisa, quanto estende alguma coisa, por exemplo, aquela história do how much, how many. Isso, assim, é uma coisa também que pode ser vista em outro momento. Mas aqui o que a gente vai focar agora é na estrutura da pergunta como, assim, como. How, como. Como eu faço isso? How I can do this? Ou, por exemplo, como posso chegar na estação do metrô? How can I get to the subway station? Entendeu? Tipo, tudo que você quiser saber como, a maioria das vezes, você vai utilizar o how. E o is it, por exemplo, o verbo to be, em outros momentos eu já comentei que o verbo to be, né, a gente já vai ver, para quem ainda não viu, a gente vai ver, em algum momento a gente vai estar explorando essa estrutura do verbo to be, que, por exemplo, o verbo to be você vai usar como auxiliar para fazer perguntas. Por exemplo, se eu vou falar que isso eu vou falar it is. E se eu quiser perguntar que isso você vai falar is it. Então, how is it? Como está? Tipo, no caso de pergunta, né, que a gente vai fazer essa inversão. Beleza. Dito isso, aí no caso, how is it going? Que going é o verbo go no gerúndio, que é tipo de um presente contínuo. How is it going? Como está indo, literalmente. Então,
quando você pergunta como está indo, você está perguntando basicamente como vai, como as coisas estão, o que está acontecendo alguma coisa. Então, é uma forma muito interessante de você dar continuidade à conversa, sabe? E no exemplo que a gente viu, as palavras assim se conectam, né? E a gente viu que ela está numa situação informal, andando e olhando pro rapaz e pergunta como as coisas estão indo. Então, beleza. Então, se você quiser perguntar como as coisas estão indo, você vai falar How is it going? E agora, explicando a estrutura que vai conectar para ficar com uma pronúncia assim muito mais assim like a native, como um nativo, você vai falar How is it going? How is it going? How is it going? How is it going? Tipo, é muito conectado. How's it going? How's it going? Sabe? Tipo assim, agora você vai escutar e vai pegar essa pronúncia aqui, ó. Hi. How's it going? Viu? Assim, acredito que muitas das vezes a gente não compreende o que o nativo fala, justamente porque a gente não consegue, não tá acostumado com aquela forma de falar, o linking sound, sabe? Tipo assim, quando a gente começa a explorar e entender que o som que sai deles não é necessariamente o som que a gente aprende, por exemplo, bonitinho, how is it? Assim, não vai ser assim. Então, a gente tem que treinar o ouvido nesse sentido para que a gente não fique surpreso. E quanto mais a gente ir praticando, fica melhor e a gente entende mais. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Acredito que ainda não chegou outras pessoas, mas vamos dar sequência. Vamos para a frase 2. Na frase 2, é uma pergunta também muito comum. Por exemplo, se você quer conhecer alguém, tá num momento de descontração, conversando e tal, então você pode simplesmente chegar para a pessoa e, assim, você já conhece ela, já sabe o nome, que no caso, what's your name, você já sabe o nome, você pode perguntar a idade também, inclusive, pode ser um bônus agora, que não estava nessa lista aqui, perguntar a idade, mas assim, você, beleza, tá naquela conversa, aí você às vezes está fazendo até um networking ali, que é assim, fazendo uma conexão com as pessoas, você pode perguntar para a pessoa com o que ela trabalha, o que ela faz de profissão. E essa pergunta que você pode utilizar para perguntar qual a profissão, o que ela faz da vida, você pode perguntar, uma das formas, né? What do you do? What do you do? Tipo assim, na tradução você pode até ficar, tipo, o que você faz? O que você faz? Mas esse what do you do é tipo, realmente, o que você faz, no caso, de trabalho, de profissão, entendeu? Então, é essa forma mais básica. E eu acredito que essa pergunta, assim, não vai fugir tanto, né, da pronúncia, só se for uma pronúncia muito relaxada, mas eu vou botar aqui para tocar e daí a gente destrincha, assim, destrinchando cada parte para ficar muito mais claro na sua cabeça o que é cada coisa para você entender. What do you do? What do you do? Show! E antes de eu dar sequência explicando, né, o que cada coisa significa necessariamente, eu queria saber mais uma vez como é que está saindo o áudio do vídeo. Seria muito interessante que, por gentileza, vocês comentassem aqui como está o som do vídeo. Eu vou continuar, mas comenta, por favor, se está saindo um som interessante, para que eu entenda, né, e consiga fazer as devidas alterações caso necessário. Alright? Então, what do you do? A gente muitas pessoas já acredito que já sabem, né, que o what, ele pode significar o que, pode significar qual, e também pode significar que. Então, aqui nesse sentido, né, what do you do pode ser traduzido como o que você faz, no sentido de profissão, a gente já comentou. What do you do? Então, o do aqui, que é o verbo fazer, né, no caso a tradução mais assim literal do verbo, do é fazer. Mas só que aqui é uma exceção nessa frase que eu estou comentando, porque o do, ele está sendo utilizado como um auxiliar para criar perguntas. É isso mesmo, tipo assim, existem vários auxiliares para criar perguntas. Por exemplo, o verbo to be é uma das formas de você criar perguntas. E o do também é uma das formas também de você estar utilizando. Assim, são coisas que a gente tem que realmente estar se conectando com o idioma para conseguir entender de forma, assim, a que você não fique perdido. Parece muita coisa e tal, mas isso aqui é mais tranquilo do que parece, confia em mim. Beleza. Então, beleza, é isso. O a do, esse do está sendo utilizado como um auxiliar. E o you do, aí sim que você sabe que é o you, você, do é fazer. O que você faz, no caso é de profissão. Então, beleza, mais uma vez, imagina que você está numa convenção. Uma convenção onde existem assim, muitas pessoas assim, influencers, às vezes, muitas vezes empresários, sabe? Ou até mesmo você está numa reunião entre amigos e você não conhece todo mundo. Aí você, tipo, ouviu com aquela pessoa e tal, se conectou. Aí você vai perguntar, what do you do? Aí você pergunta para a pessoa, o que você faz para assim, de trabalho? Sabe? Tipo, é uma pergunta tranquila, normal, para você entender o que a pessoa faz e saber, tipo, assim, trocar experiência sobre alguma coisa. Alright? Então, é isso. Eu vou seguir também agora para a nossa terceira frase. A nossa terceira frase é assim, uma das frases assim, mais importantes para as pessoas que vivem atrasadas para compromissos. Que, por exemplo, você assim, acorda tarde, ou às vezes tem muito atarefado, e sempre está precisando entender que horas são. É o momento de você aprender a perguntar que horas são. Então, beleza, você
Imagina que você está numa situação onde você não consegue acessar nem seu telefone, está descarregado, você não tem relógio, não tem nenhum relógio assim aparente, daqueles grandões, né, que ficam na rua, e você precisa se comunicar em inglês. Nesse momento, você precisa se comunicar em inglês assim urgente. Então, qual é a forma que você vai estar perguntando que horas são para uma pessoa na rua? Imagina que você viu uma senhorinha na rua e você, cara, eu preciso saber a hora nesse momento. Você vai perguntar para ela, what time is it? What time is it? E já adiantando, para você que é mais inteligente assim, e mais conectado com o que está acontecendo, você já entendeu o que aconteceu aqui. O what time is it? A gente já viu o is it. Então, a gente já vai fazer aquele linking sound que a gente viu antes. Então vai fazer what time is it, em vez de falar is it, vai ser what time is it, what time is it, já conectando. Então esse linking sound para sempre o is it, você sempre vai ter. Então já é um padrão que você pode estar aprendendo e assim, explorando mais pra frente, já sabe que não vai ser pego de surpresa, alright? Então é isso, eu vou botar aqui o áudio para você ouvir e vamos lá. What time is it? What time is it? E aí, conseguiu pegar? Pergunta básica, what time is it? What, a gente já viu que no caso o what ele pode ser traduzido como o que, qual e que. Então, no caso, que horas são? What time is it? Então, time significa, é a palavra que a gente utiliza para tempo, né? What time is it? O it. Ele é assim, sempre tem que ter um sujeito, não tem para onde correr. Se não for, por exemplo, se não for eu, por exemplo, o I como sujeito, se não for you como sujeito, se não for he, she, o it. Eles geralmente são para coisas sendo abstratas, sendo para o tempo. Por exemplo, o it, se eu fosse falar, por exemplo, está chovendo. O verbo no caso, o está, que é do verbo ser, né? O verbo é indefinido. Então, no inglês, ele já sempre vai estar sendo, assim, posto assim, dentro da frase. Da estrutura sempre vai ter o sujeito, não tem para onde correr. Então, por exemplo, se for falar da chuva, it is raining, it's raining, está chovendo. Se eu for falar, por exemplo, isso é gostoso, it is delicious, sabe? Então o verbo sempre vai estar acompanhando com o sujeito no inglês. Não, assim, então o it, você já sabe que geralmente é para coisas, assim, pode ser abstrato para coisas físicas, materiais, tudo que não for necessariamente seres humanos também vai ser utilizado para o it, né? Para ficar um pouco mais explicado. Beleza? Então vou botar só mais uma vez aqui para você ver a pronúncia de forma assim natural dos nativos, como fica a pergunta what time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Show? Beleza. Então, seguindo, agora a próxima frase, assim, é muito, muito, muito utilizado. Eu utilizava assim demais quando estava fora, porque é a frase de concordância. Por exemplo, alguém sugeriu alguma coisa. Imagina, agora é o momento de se imaginar. Imagina que você está num debate, assim, com seus amigos, decidindo para onde a gente vai. E sempre tem um que, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. E assim, você já, assim, para você nem faz tanta diferença para onde vai, você só quer dar um rolê, aí você dá sua opinião, e daí vem alguém e fala assim, cara, o que você acha da gente ir assim, pro shopping e ver um filme? Sabe? Tipo assim, o que você acha disso? Você, assim, você gosta de shopping, digamos assim, você gosta de shopping, você gosta de filme, e tá rolando aquele filme, assim, que você gosta muito no cinema. Então, a frase para você concordar com essa sugestão, digamos assim, nessa situação. A frase para você concordar com essa sugestão, ela é maravilhosa, eu utilizava muito, que é that sounds great. That sounds great, que é você está concordando com isso. Isso parece bom, isso parece, assim, me soa bom, sabe? That sounds. Sounds é o verbo, no caso, né, utilizado para de som, ouvido, me soa bem. Isso me soa bem. That sounds great. Então, é uma forma de você estar concordando. Por exemplo, o cara vai falar, let's go to the shopping mall, let's watch a movie, you know, we have a huge movie on the mall, you know, e assim, explicando, né, eu não faço ideia de quais filmes tem agora no cinema, que tem um tempo, inclusive, que eu não vou, o último que eu fui foi para assistir Lilo Stitch com minha sobrinha e minha família, no caso. Beleza, aí não faço ideia agora se continua, beleza. Let's watch Lilo Stitch in the movie theater, sabe? Tipo assim, coisa assim. Aí você, pra concordar, você vai falar that sounds great, ou that sounds perfect. Assim, me soa bom, me soa perfeito. Tipo assim, você tá concordando. Beleza, eu vou botar aqui o exemplo e depois eu vou destrinchar o que cada coisa significa, assim, explicando com mais detalhes. That sounds great, Mom. That sounds great. Show de bola. Daí você conseguiu ouvir, assim, como foi a pronúncia? Tipo, ele assim, conectou tudo. Não vai falar that sounds great. Ele vai falar that sounds great, that sounds great,
sabe? Tipo, conector tudo. Porque, mais uma vez falando, esse linking sound, ele faz com que, assim, as coisas pareçam mais difíceis de se entender. Mas só que a gente faz isso no português e eles também fazem no inglês e tá tudo bem. Olhando aqui, eu vi que chegou aqui o nosso amigo Francisco, seja bem-vindo, e o Edson também, sejam muitíssimos bem-vindos à nossa live aqui da Target English. Hoje nós estamos comentando sobre frases, assim, úteis para a vida, que, assim, você pode utilizar em qualquer momento. Se você curte inglês e conhece alguém que curte inglês, então vou pedir para você já já fazer assim, clicar nesse botãozinho que é a seta na direita, enviar para alguém que você também assim entende, que também está na jornada de aprender inglês, e vamos ajudar as pessoas também a aprender um pouquinho de frases úteis, ok? Beleza, a gente acabou de ver que o cara falou that sounds great. E o que isso significa? Vamos lá, o that's, ele é a parte indicativa da frase, por exemplo, that's, e tipo, isso, e tipo assim, não vai ser só isso, essa é a única forma de você indicar algo. Por exemplo, você pode falar this, você pode falar that, pode falar these para plural, pode falar those para plural de that. Por exemplo, geralmente o this é para coisas mais próximas, o that é uma coisa mais distante, mas só que nesse caso ele usou o that, que é uma coisa inclusive até meio abstrata, né? That sounds great. O que você acabou de falar, né, que assim não está próximo do que ele falou, então já passou. That sounds great. Então, o that é indicativo. Isso, no caso, o sounds a gente já falou, que é soa. No caso, quando você escuta, tipo, isso me soa bem. That sounds, de soar. Great é o que a gente já, assim, eu já comentei em alguns outros momentos que o great por exemplo, uma coisa que é adjetivo de qualidade positiva. Por exemplo, a gente tem o good, que é bom, e você tem o great, que é ótimo, e você tem o awesome, que é daqui para cima. Então é isso, você tem good, great. Então great é ótimo, isso soa ótimo. Então, lembrando mais uma vez, você está em algum momento, você está assim, entre amigos para decidir alguma coisa, ou até mesmo num restaurante. Digamos que você esteja num restaurante, está com seus amigos sentados à mesa, e daí vocês estão decidindo qual vinho vocês vão beber. Cara, assim, eu gosto muito da uva Malbec. Ah, eu gosto muito da uva Pinot Noir. Ah, eu gosto da... Beleza, beleza, então vamos pegar um Malbec? Vamos pegar um Malbec. Vamos pegar um Alamos Malbec? A pessoa, tipo, esse é bom. Mas assim, vamos pegar então um brioso também, que tem outras uvas, um brand assim, bem encorpado, aí você vai falar that sounds great, isso soa, me soa bom, entendeu? Isso me soa ótimo, that sounds great, that sounds perfect, e assim vai. Deixa eu ver se rolou aqui um comentário, o Rogério botou aqui dúvidas, beleza, perfeito. E é isso, vamos dar sequência. Acabei de explicar aqui a nossa quarta frase das 6 que a gente vai comentar hoje. E como o Rogério acabou de botar aqui nos comentários, gente, se tiver perguntas, se tiver num ritmo muito acelerado, vocês comentem, que eu vou estar dando uma olhada e respondendo, sanando assim, as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Show de bola. Então vamos para a quinta frase, dá um check aqui. Agora vamos dar um outro exemplo. Digamos também, vamos focar agora no restaurante. Digamos que a pessoa entrou no restaurante e assim nem chegou a sentar na mesa, a pessoa é de fora e tal, e você ainda está naquele processo de do inglês. Então digamos que você deu o cardápio à pessoa, entregou o cardápio na mão da pessoa e a pessoa tá, beleza. Aí você vai, passa, tipo, quer saber se, ou até mesmo você tá em algum lugar, tipo, digamos que você viajou para os Estados Unidos, você tá no restaurante e você tá olhando assim, sabe, tipo, tá vendo, tipo, caramba, isso aqui tá tal preço, isso aqui tá na parte de decisão. E alguém vai te perguntar se você quer, e agora é o momento de você entender que você tem o total poder de querer comprar na hora ou não. Então você pode falar aquele famoso, estou só olhando. Tô só olhando aqui, amigo, não quero incomodar ninguém, eu tô só olhando. I am just looking. I'm just looking. Então você pode pegar o I am, você pode contrair e vai ficar I'm just looking. E é justamente assim que os nativos vão estar falando. I'm just looking. Thank you so much, I'm just looking. Ou você pode falar, por exemplo, você numa loja, você está passando, olhando, checando os itens, você pode falar também I'm just browsing, just browsing. Tipo, só xeretando aqui, só checando, só olhando, sem compromisso. I'm just browsing, I'm just looking. No caso aqui agora, I'm just looking. Eu vou botar o vídeo para que você veja como os nativos falam e daí a gente vai destrinchar, alright? Oh, I'm just looking, thanks. Vocês ouviram? Conseguiram ouvir? Eu vou botar mais uma vez para que vocês consigam ouvir como ela falou limpo, assim, I'm just looking. Oh, I'm just looking, thanks. Beleza. E é isso. O jeito que eles falam, né, no caso, é bem mais tranquilo. No caso, essa frase não está tão acelerada. A parte que a gente pode falar é o I'm just looking. Ela contraiu o I am, que é o nosso verbo to be. E agora explicando, I significa eu. Am é o verbo to be, que no caso você vai estar falando, quando você vai falar de I, você sempre vai usar o am. No caso, I am. Por exemplo, se eu fosse falar que você é, you are. Se eu fosse falar que ele é, he is. Se eu fosse falar que ela é, she is. E assim vai. Assim a gente vai utilizando e em algum momento a gente vai ver com mais riqueza de detalhes isso e vamos também ter exemplos para que fique claro na cabeça de vocês. Alright? Então é isso. Beleza. Aí a gente vai seguir assim, falando agora. Por exemplo, I am. Eu estou. O verbo to be pode ser eu sou ou eu estou. Então no caso aqui ela está. Então para quem já é sagaz já pegou que ela está olhando. No caso o verbo look.
O verbo look é o verbo olhar. Eu tô, tipo assim, por exemplo, se eu quero indicar alguma coisa no céu, look at the sky, olha pro céu, look. E, por exemplo, posso falar pra você, tipo, quando você tá na beca, você bota aquela roupa maneira pra ir na rua, pra sair, você pode falar, you look good. Você está, assim, agradável aos olhos, você está bem. Look, you look good, sabe? Então, o look é a parte de olhar, o visual. Então, o looking, mais uma vez, é o gerúndio, que é a ação no presente que tem uma continuidade. Então, I'm looking, I am just looking. E o just, por exemplo, naquele slogan, né, da Nike, quando você fala just do it, apenas faça isso, ou só faça isso, tipo, sem reclamar, sabe? Tipo, você acorda de manhã, você não quer correr, tá esse frio abençoado esses dias e você vai falar assim, let's go, just do it, só faça isso, entendeu? Então é isso, o just é o somente, ou só, assim, tô olhando, just looking. Então é isso, fechou com chave de ouro, I'm just looking, estou só olhando. Você, beleza, tá pleno, dá aquele rolê, olhando o cardápio lá de fora, viajando, assim, digamos que eu tô profetizando a vida de vocês, que espero que todos viajem, consigam utilizar o inglês também fora, não só atendendo para quem atende. I'm just looking, estou só olhando, right? Show de bola. E agora, a gente vai para nossa sexta frase, nossa sexta frase útil, assim, que é para a vida, que você pode utilizar em várias ocasiões, que é a nossa frase, where are you from? Where are you from? Que, tipo, mais uma vez, digamos em questões de networking, mais uma vez que assim, networking é imprescindível, você tá conhecendo alguém, você tá falando inglês, assim, dá também profetizo na sua vida que você, em algum momento, você vai estar, assim, afiado para estar arriscando falar com outras pessoas de outras nacionalidades. Então, em algum momento, você vai utilizar esse where are you from? Que é, basicamente, da onde você é. E, assim, destrinchando, né, o where é uma das formas de você fazer pergunta. Que a gente acabou de ver, a gente viu no início, para quem estava no início, viu que o how é uma das formas. A gente tem why, tem what, tem where, tem when e tem which. Então, how e, no caso, where são os que a gente viu hoje. Então, o where é onde. Onde. Então, are é o verbo to be, também utilizado para, por exemplo, a gente viu que o is ele é utilizado para he, she. You are, ele é utilizado para you, they, we. Então, no caso, aqui a gente está usando you. Está perguntando para você, tipo, onde você é. Então, a gente já viu que você na afirmativa fala you are, você é. E are you, você invertendo, ele vira uma pergunta. A gente já viu isso com o outro padrão de pergunta. Então, beleza. Então, o are you é da onde você, where, onde, ou da onde você é. Are you. E no caso, from, ele é a palavrinha mágica que você vai utilizar para perguntar a localidade específica, da onde você é. Que no caso, esse da onde vai lá para o final, from. Que esse from, toda vez que você ouvir o from, está relacionado ao local específico da onde a pessoa veio. Então é isso. Então, where are you from é a pergunta que é da onde você é. Beleza? Eu vou botar aqui o vídeo uma vez e depois vou interagir com vocês para vocês verem como a pronúncia é assim, sacana. Os caras falam, assim, não que eles falam rápido, mas eles conectam. Não, eles não estão falando rápido. E eles conectam. Você vai ouvir agora, depois eu vou estar comentando. E aí, desafiador? Vou dar um tempinho aqui e vou botar de novo. Ó. Dá mais uns 3 segundos. Where are you from? E esse body que ele usa no final, por exemplo, é uma forma muito comum dele estar falando, por exemplo, he's my buddy, ele é tipo meu amigo, esse cara é meu parceiro, sabe? Então, buddy também pode ser, por exemplo, indicando uma pessoa. Hey buddy, tipo, oi, e aí, cara, tipo assim, é uma forma muito comum deles estarem falando com as pessoas lá nos Estados Unidos. Eu vi isso demais. Hey buddy, demais. Então, no caso, é só para indicar a pessoinha, né, que é o rapazinho que estava ali, e dentro do filme, né, é uma situação onde eles estão meio que perdidos ali, o rapaz quer achar quem é responsável pelo menino, aí ele perguntou, where are you from, buddy? Então é isso. Então deixa eu só ver aqui quem entrou, vi que o Helena entrou, muito obrigado, irmão, tá aqui comigo. Roberta, ó, coraçãozinho. Muito bom, muito obrigado pelo comentário, muito obrigado por estar aqui. Assim, a gente comentou as 6 das frases que a gente tinha que comentar, mas eu vou para a 7ª, que é bônus para quem já tá aqui, já vai aproveitar. E quem não tá, não vai ver. Que se você não for, só você não vai. Aquela frase, né? Que a gente viu no começo, na parte de networking, conversando, a gente perguntou, por exemplo, para quem estava dentro, aprendeu how's it going, que é como você vai e como você está indo. What do you do, que é a pergunta para, por exemplo, a gente deu um exemplo de networking, como você está querendo saber o que a pessoa faz, o que a pessoa trabalha. What do you do, o que você faz, assim, de trabalho. A gente aprendeu what time is it, e a gente mencionou pessoas que às vezes não são tão ligadas assim no horário, ou a gente deu o exemplo que a pessoa estava sem relógio, sem telefone, e estava sendo obrigado a perguntar a uma senhorazinha na rua o horário. Tipo assim, cara, eu acho que eu tô atrasado. Aí você chega pra alguém na rua e pergunta, what time is it? What time is it? Sabe? Tipo, what time is it? Então é isso. E agora, no caso, that sounds great, para quando você vai concordar com alguma coisa. A gente deu exemplo, por exemplo, do Lilo Stitch, ou alguma coisa, digamos,
vamos dar um rolê no cinema, vamos ver um filme no cinema. Aí você escuta e fala, that sounds good, that sounds great, parece bom, me soa bem, me soa bom, assim, pra gente fazer, concordando. A gente aprendeu também, I'm just looking, a gente viu que era um exemplo de uma pessoa que tá na loja, tá assim só querendo ver algumas coisas, aí você pode falar I'm just looking, ou I'm just browsing, sabe? Nesse sentido, que você tá xeretando e não quer ser interrompido. Aí, beleza. E a gente viu agora, where are you from? Da onde você é? Vai perguntando, tipo assim, é muito comum você estar fazendo networking com pessoas de fora, aí você vai perguntar pra pessoa, what do you do? Aí a pessoa vai falar, I'm an entrepreneur, sabe? Eu sou um empreendedor. Ou eu sou um professor de inglês, I'm an English teacher. E assim vai. Então, nesse caso, agora o bônus é perguntar a idade. No caso, para perguntar a idade, você vai perguntar how, que é uma das formas que a gente viu, né, de perguntas. A gente viu where e o how, que é para como. Agora a gente vai ver que o how, ele também é para quantos. Tipo, how old, quantos anos, no caso, mas vai ser complicado de entender. Mas só que o how, ele não é literalmente traduzindo quantos. Que ele, no caso, se eu for traduzir literal, vai ficar assim, how, quanto, velho, how old, quão velho você é, are you. A gente viu também essa estrutura de pergunta. Quão velho você é? É uma forma totalmente diferente. Então, se eu for perguntar quão velho eu sou, eu vou falar, olha só a resposta, como as coisas estão conectadas. E você vai entender, how old, quão velho. E você vai falar, I am, eu sou, no caso, old. I am 28, eu tenho 28 years old, anos de idade, ou anos velho, sabe? Os anos que já passaram, os anos, essa quantidade já sou velho a esse ponto, entendeu? Tipo, não é que old é de velho, mas só que a gente entende que é a idade. Aí, só fazendo esse link. Então, para você perguntar para uma pessoa, quão velho você é, quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Então, é uma das formas de, assim, digamos, a gente viu que você está fazendo networking, perguntando, você está interagindo com as pessoas, e você quer saber, por exemplo, uma próxima etapa. Quantos anos você tem? How old are you? Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Essas foram as formas, assim, de perguntas, frases úteis que a gente pode trazer. Inclusive, são muito úteis, né? Então, se vocês aprenderam alguma coisa, eu fico muito feliz. Se passou alguma coisa despercebida, quiser explicação, tiver alguma pergunta, agora é o momento, gente. Ó, comenta, gente. Ó, fala, poxa, Lucas, eu quero saber em qual situação eu uso tal frase, não entendi tal frase, como eu pergunto isso. Agora é o momento. Já, assim, joga um comentário aí, vamos interagir. E eu vou dar um minutinho, caso vocês não tenham nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live, que essas foram as frases que eu trouxe para hoje, as frases, assim, úteis, né? Hoje vocês aprenderam a perguntar como as coisas estão indo, aprenderam a perguntar o que a pessoa faz de trabalho, vocês aprenderam a perguntar que horas são, para quem está atrasado na rua quer perguntar que horas são, vocês aprenderam a concordar dizendo que é uma ideia boa, that sounds good, that sounds great, você já pode aprender a falar que, por exemplo, eu só estou olhando, quando você está numa loja, I'm just looking, where are you from, da onde você é, e também aprenderam how old are you, quantos anos você tem, da onde você é, how old are you, quantos anos você tem. Aqui foi a pergunta da Roberta, que é os tipos de não. Por exemplo, a gente vai ter a forma de negação do don't, can't, no e not. É uma excelente pergunta. Acredito que é isso. Então, se for isso, dá um sim aqui para eu poder dar sequência, se essa foi sua pergunta. Eu falei do can't, don't, no e not. Aguardando. Sim, beleza. Para você falar no, vamos começar com not. Por exemplo, o not, ele vai acompanhar verbos. Geralmente, por exemplo, o verbo mais comum da gente estar estudando o not é no verbo to be. Por exemplo, quando eu vou falar I am, eu sou. E se eu vou falar que eu não sou, eu vou falar que I am not. É geralmente acompanhado de verbos. I am not. Então, se eu for, por exemplo, falar que eu não sou um mentiroso. I am not a liar. I am not a liar. Eu não sou um mentiroso. E explicando agora, por exemplo, o no, você pode, por exemplo, quando você vai falar no, não faço ideia. A pessoa vai falar assim, cara, tipo assim, o que aconteceu? Cara, você vai falar, não tem ideia. Você vai usar o no clue. Você vai botar esse no clue, e é uma forma também de negação, no. E, por exemplo, a pessoa vai perguntar, você sabe? E olha só, agora é o pulo do gato. Aí, no caso, a pergunta já começa. Do you know, você sabe, sei lá, que horas são, do you know what time is it? Aí você vai falar, por exemplo, já viu que a frase começou, do you. Aí, no caso, esse auxiliar vai dar o que você vai dar a sequência. Então, o do, a gente já sabe que também é um verbo, então ele vai acompanhar o do not. I do not know. Eu não sei. Então, contraindo,
I don't know. Você sabe do you know what time is it? I do not know. I don't know. Beleza? Então, e o can't é uma também das formas que o can é um auxiliar, mas só que também é um verbo que dá sentido de possibilidade. Então, no caso, você pode, por exemplo, eu posso perguntar para você, can you fly? Você consegue voar? Ou can you play the guitar? Você consegue tocar violão? Você vai falar para mim. Se você, por exemplo, se eu consigo, eu vou falar I can. Yes, I can. Eu consigo. Mas se eu não consigo, eu vou falar no, I can't ou I cannot. O not ele vai acompanhar esses verbos. Então, no, por exemplo, a gente deu o exemplo de no clue, a gente pode falar I have no idea, não tenho ideia. Eu posso falar não faz nenhum sentido, it doesn't make any sense, ou no sense, sabe, tipo, reduzindo, né, sem estar conectado com o verbo, it has no sense, não tem nenhum sentido. Então, o que acompanhar o verbo vai ser o not, e o no geralmente fica livre para você fazer essas negações com coisas pontuais. O don't é quando você já tem, por exemplo, uma coisa que já está acompanhado com o auxiliar do, ou can't, que está também acompanhado com o auxiliar can. Então, o not vai acompanhar esses verbos. I do not, I cannot, e assim vai. Espero que tenha esclarecido a dúvida. Se eu conseguir dar um ok aqui, aí eu fico feliz de saber que eu consegui explicar assim com excelência. Perfeito. Show de bola. Pô, fico muito feliz pela pergunta, Roberto. Ó, coraçãozinho mais uma vez, você mora aqui. Tá aqui no meu coração. Então é isso. Então, vou deixar então aqui, já que não tem mais perguntas, e assim as frases que eu tinha para trazer hoje eu trouxe. Digo a todos uma boa noite, fico muito feliz para quem participou, mesmo que tenha passado rápido. Então, beijos e tchau. Não deixe, esqueci de também falar, não deixe de seguir nossas outras redes, por exemplo, seguir no TikTok, no Instagram, essas coisas. Então, beleza. Um beijo e um abraço. Valeu!